Tiago, levante suas mãos para cá, abençoe a vida dele. Tem 2 filhas, né? 2 filhas, casado. Abençoe a vida dele nesse momento, igreja. Senhor, cubra o teu servo. Obrigado pelo coração dele, por conhecer ele. Obrigado, Senhor, porque já sentimos e conecta o espírito, a sinceridade, a verdade, a simplicidade do Senhor na vida dele. Nós te agradecemos pela vida do teu filho, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Pode se assentar. Que a paz de Jesus Cristo esteja sobre todos nós, amém? Eu quero dizer que para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, conhecendo um pouco mais da família de Deus. Eu sempre digo que eu quero que Deus me apresente os amigos dele. A gente tem um ditado lá na igreja, a gente diz assim, que a nossa relação não é só dos nossos amigos, ela deve ser dos amigos de Deus. Então a gente sempre está orando para que Jesus apresente para a gente os seus amigos. E eu estou muito feliz porque eu pude conhecer nosso querido pastor Wellington, né, sua esposa. Eu disse que o pastor Paulo Canuto, ele tem uns anjos que andam com ele, né? Não sei se você já contou para o pessoal aqui. Mas aí eu arrumei um para andar comigo, que é o Tiago, ó. Ele é um querubim, né? Que eu quero andar protegido, né, irmão? Então eu estou muito feliz de estar aqui, né? Como o pastor disse, meu nome é Tiago. Eu estou ao dispor de vocês para serviços leves, porque os pesados Jesus já fez, né? Então eu estou aqui com muita alegria, saudade da minha esposa e das minhas filhinhas, né? Eu sou casado há 12 anos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está aqui é do Nordeste? Levanta a mão para eu ver. Tem algum nordestino aqui? Eu sabia, eu me senti bem aqui. Eu sabia. Quem aqui é de São Paulo? Levanta a mão para eu ver. Então, aqui tá igual lá em casa. Lá em casa, metade é de São Paulo, metade é do Ceará. Né? Porque eu e a minha filha mais nova somos do Sul. Somos aqui de São Paulo, a minha filha nasceu no Paraná. E a minha esposa e a minha filha mais velha nasceram em Fortaleza. Então, eu sou, lá em casa, tá igual aqui tua igreja, meu irmão. É metade, metade. Né? E a gente, por misericórdia de Deus, estamos há 10 anos pastoreando. A gente... Primeiramente, nós plantamos uma igreja em Fortaleza, né? Pode ser, baixinho pode ser, que o TDAH às vezes faz a gente se distrair um pouquinho, né? Então, bem baixinho dá certo. A gente plantou pela primeira vez uma igreja no ano de 2014, lá em Fortaleza, e no ano de 2019, Jesus nos trouxe para Foz do Iguaçu e para o Paraguai. Então, hoje a gente pastoreia 2 igrejas simultaneamente, uma que fica em Foz do Iguaçu e outra que fica em Cidade del Este. Então, de manhã eu prego no Brasil e à noite eu prego no Paraguai, né? Todo dia eu faço uma viagem internacional. Eu duvido que tem um pastor que viaja mais para fora do Brasil que eu, cara. Que eu viajo quase 5, 6 vezes por semana. Às vezes eu vou 3 vezes por dia, né? E a gente então está ali servindo ao Senhor e a gente tem tido essa graça de poder servir essas 2 nações. Amém? Quantos vieram aqui ouvir a palavra de Deus essa noite? Que bom, porque Deus tem uma palavra para você. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Quero agradecer demais a vida do apóstolo Djalma, que já há quase 10 anos nós temos vivido em uma íntima comunhão e tem sido também um grande pai para o meu coração, para minha casa, e a gente está muito feliz, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, é um privilégio para mim. E eu gostaria de parabenizar vocês, porque desde que eu cheguei ali eu vi uma marca, que é a excelência. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, que excelência não é ter o melhor que existe, mas ser o melhor que você pode na sua estação. Então, muitas vezes, pessoas deixam de ser excelentes porque elas estão mirando lá na lua, né? Então, por exemplo, se a gente se comparar com a Hilson, em termos de estrutura, a gente, né, a gente não está nesse nível. Mas aquilo não é excelência. Excelência é a gente ser o melhor que a gente pode
na nossa estação. E quando eu entrei ali, eu vi tanta excelência na vida de vocês. Então, continuem assim. Porque Deus, na proporção do tempo, Ele vai levar vocês para níveis mais altos de excelência ainda. Amém? Atos capítulo 16. Eu quero pregar hoje para vocês sobre como ser guiado pelo Espírito. Como ser guiado pelo Espírito. Atos 16, a partir do versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um homem macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo, essa palavra é importante, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje com o sagrado encargo de anunciar a Tua palavra para a Sua igreja que está aqui reunida. E nós não estamos aqui com nenhuma outra expectativa, senão de ouvirmos a Sua voz, porque ela é o que define os rumos da nossa história. Por isso, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite, para que esta palavra possa se tornar vida nos corações que estão aqui. Que nós possamos sair dessa reunião dizendo: nós fomos instruídos e nós fomos posicionados naquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos, Senhor, uma palavra de um homem. Nós não queremos, Pai, viver a expectativa de uma pessoa, mas nós queremos a Tua palavra liberada sobre as nossas vidas. Portanto, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, fala com a Sua igreja, que está aqui para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho amado, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós precisamos fazer a leitura da Escritura tendo duas compreensões básicas importantes. Eu gostaria de começar a minha palavra chamando a sua atenção para isso. A primeira compreensão importante que nós precisamos quando nós pegamos a Bíblia e vamos lê-la é que a Bíblia, ela é a revelação de Deus. Então, quando nós estamos com a palavra de Deus nas nossas mãos, nós estamos com a palavra revelada de Deus para nós. Essa palavra revelação, ela é muito importante para a construção da nossa fé. É até interessante que as nossas Bíblias, quando nós abrimos o livro de Apocalipse, está escrito Apocalipse lá no preâmbulo, lá na testeira, no prefácio do livro. Mas, quando a gente lê a Bíblia em inglês, não está escrito Apocalipse, está escrito The Book of Revelation, o livro da revelação. Então, na verdade, Apocalipse é o livro da revelação. De que revelação? Da revelação de que Jesus reina sobre toda a história. É o livro que nos ensina que no final dos tempos, todas as coisas vão convergir a Jesus Cristo, e é por isso que, diferentemente do que muitos de nós sentimos, eu cresci na igreja, e quando falava de livro de Apocalipse, eu morria de medo, porque tinha dragão, chifre, besta, e eu tinha medo do livro. Mas, na verdade, Apocalipse não é um livro de medo, é um livro de alegria, porque a Bíblia está nos revelando que Deus está assentado sobre o trono da história. Então, é uma revelação. A palavra, então, revelação, ela é importante. Por que ela é importante, pastor? Porque ela fala a respeito de uma disposição de Deus de se tornar conhecido. Deus deseja
ser conhecido. E isso tem que ser uma estaca cravada no seu coração. Deus quer que você o conheça. E é por isso que ele te deu um livro chamado o Livro da Revelação. A Bíblia é a sua revelação. Eu me lembro que um dos meus professores, quando eu estava na faculdade bíblica, ele dizia que Deus, ele tem uma dinâmica como se você tivesse em um bosque. Imagina uma plantação de eucaliptos, assim, um grande bosque de eucaliptos, e você consegue ver as árvores enfileiradas. E, de repente, atrás de uma árvore, você vê alguém. E a pessoa sai de trás da árvore e fala assim, oi! E aí você olha. A pessoa fala, vem aqui! E aí você vai. E a pessoa se esconde de novo. E quando você chega naquela árvore, você não encontra a pessoa. E daqui a pouco você ouve a voz dessa pessoa um pouco mais na frente e diz, oi, eu estou aqui. E aí você vai até aquela outra árvore, só que quando você chega, ela já não está mais lá, ela já está na outra árvore. E ele diz, esse meu professor diz que isso é um negócio que parece um nome de remédio, mas é a palavra que ele me ensinou, chamado abscôndido, ou seja, é um Deus que se esconde e se revela. Se esconde e se revela. E essa é a dinâmica de quem Deus é. Tem dias que parece que Deus não existe. É ou não é? É como Jó disse lá em Jó capítulo 9. Ele passa por mim e eu não vejo. Ele torna a passar por mim e eu não sinto. Tem dias que você fala, Deus mudou de galáxia. Você já sentiu isso? Você já teve dias que você fala assim, cara, onde que Deus está? Ele está atrás de uma árvore escondida. Aí, de repente, quando você fala assim, ele foi embora. Ele aparece rasgando os céus. Eu gosto quando o Salmo 18 diz, eu estava me afogando no meio das muitas águas, mas ele, Deus, abaixou os céus e desceu, montou nas asas de um querubim e voou. Ele atirou as suas flechas contra os meus adversários, estendeu as mãos e me tirou do meio das muitas águas. Então, essa é uma dinâmica de Deus. E a gente tem que entender isso, que o fato de vez em quando, Deus, ele aparentemente está escondido atrás de uma árvore, não significa que ele não quer se revelar, porque ele nos deu a sua revelação. Agora, Deus, ele não se revelou apenas através da Bíblia. Ele deu um passo a mais. Quando? Quando o Verbo se fez carne. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, diz assim, havendo Deus falado antigamente de várias maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos agora pelo Filho. Ele é o resplendor da sua glória e a imagem perfeita do Deus invisível. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Nós não podemos ver a Deus, mas ele resolveu se revelar através de quem? De Cristo. Nós vimos a sua glória. É o que João diz no capítulo 1 do seu evangelho. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Ou seja, Deus não apenas nos deu as Escrituras, mas ele se revelou na pessoa do seu Filho. Então veja esse Deus que deseja se revelar. Eu quero que na introdução dessa mensagem de hoje, isso fique assim como um fundamento na sua alma. Deus quer ser conhecido por você. E ele se fez carne para que você pudesse conhecê-lo. Eu sempre digo na igreja que aquela oração de Filipe, pastor, é a oração de todos nós em João 14. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai. A gente quer ver a Deus, irmãos. A gente quer ver a ação de Deus. Esse é um desejo latente do nosso coração. Aí Jesus olha para Filipe e fala, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Eles não são a mesma pessoa, mas eles são o mesmo Deus. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra. Mas quem vê o Filho, vê o Pai. Por quê? Porque essa é a dinâmica da revelação de Deus. Deus quer se revelar.
Só que no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, Jesus declara que ele estava indo para o Pai e que mais um pouco de tempo os seus discípulos não o veriam. E eles se entristecem. E aí Jesus fala assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador. A palavra grega mais acertada é Paráclitos, e a tradução é aquele que está ao lado. Paráclitos. É aquele que está ao lado, ou seja, é alguém que está presente. É alguém que está conosco, e não apenas conosco, está em nós. Então Jesus está falando do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Em Atos 2, o Espírito é derramado. E quando o Espírito é derramado, nós novamente estamos diante de um novo nível da revelação de Deus. Porque primeiro Deus nos dá as Escrituras, depois Deus se revela no seu Filho, e agora Deus envia o seu Espírito para que dentro de nós Ele possa continuar nos revelando quem é Deus. Uma das coisas mais incríveis a respeito do ministério do Espírito, e que passa desapercebida muitas vezes na nossa leitura, a gente pensa muitas vezes que a função do Espírito Santo é apenas nos consolar quando a gente está muito triste. Né? Então você está muito triste, está atravessando um deserto, vai orar que o Espírito Santo vai te consolar. É verdade, ele consola mesmo. Mas não é só isso, e também não é só nos dar o dunamis, o poder para pregar o Evangelho, mas não é só isso. A Bíblia diz, palavras de Jesus, Jesus dizendo assim, ó, quando o Espírito Santo vier, ele me glorificará. Eu acho que você nunca leu isso, talvez, porque eu confesso que muitas vezes eu passei por João capítulo 14, 15, 16, eu não tinha prestado atenção nisso. Qual é uma das funções principais do Espírito Santo? É mover o coração da igreja para que a igreja possa glorificar a Jesus de maneira genuína. Eu gosto de um autor chamado John Stott. John Stott diz o seguinte, que o Espírito Santo, ele é como um holofote que acende atrás da nossa cabeça e ilumina a face de Cristo. Ou seja, sem o Espírito Santo, é impossível que você veja a face de Jesus de maneira completa. É o Espírito Santo que te mostra a glória de Cristo. É o Espírito Santo que te coloca de joelhos na cruz. É o Espírito Santo que dá testemunho de Deus. Agora, tem uma outra coisa importante sobre o ministério do Espírito Santo, que Jesus também fala. E aqui nós começamos a aprofundar a nossa mensagem de hoje. Jesus diz assim, ó, quando o Espírito Santo vier, ele não falará de si mesmo, mas ele falará tudo quanto de mim e do Pai ele ouviu. Então, o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está nos ensinando qual é a vontade de Deus. Agora eu preciso fazer uma pergunta nessa altura da mensagem. Quem aqui quer andar na vontade de Deus? Levanta a mão para eu ver. Então você precisa ser guiado pelo Espírito. Agora, qual é a segunda coisa importante que nós precisamos quando a gente está lendo a Bíblia? A gente precisa entender que Deus, Ele não está trabalhando apenas para nos levar para o céu. Certo? A obra do Espírito na nossa vida não tem a ver só com a vida após a morte. Porque, quem aqui já passou pelo batismo? Levanta a mão para eu ver. Você está aqui ainda? Cara, então tem vida depois do batismo. Porque senão, quem batiza aqui? O senhor batiza, pastor? Tá, então imagina, né? O Tiago aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se o grande propósito de Deus para a vida do Tiago é ele ir para o céu, é só o pastor Wellington, na hora do batismo, dizer, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Creio. Você confessa Ele como aquele que morreu na cruz do seu lugar? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Põe no tanque e segura. 1 minuto, 2, 3. Parou? Parou. Aleluia, irmãos! Uma alma salva. Leva. Por que você não morre no dia do batismo? Imaginou? Já deixa o carro da funerária ali fora.
O dia do batismo, o dia que você vai para o céu, porque o grande plano de Deus para a tua vida é você ir para o céu. Morre no dia do batismo. Ou então no dia que você entregou a vida para Jesus, você levanta a mão, a hora que você levanta a mão, você já toma um ataque cardíaco assim, já vê um anjo e te leva. Ué, o grande plano de Deus é para a gente ir para o céu. Não. O grande plano de Deus não é só levar você para o céu. O grande plano de Deus é que antes de você ir para o céu, você atraia o céu para a terra. É que antes de você ir para o céu vem a você. E o céu vem a você como? Como aquele que do céu desceu. Só tem um jeito do céu vir a você, é quando o Espírito que desceu do céu habita você. Então o Espírito dentro de você começa a estabelecer uma transformação que visa que você desfrute da cultura do céu. A cultura do céu não é algo que você vive pela sua força. A cultura do céu é algo que você vive pelo poder do Espírito. Então nós precisamos entender que Deus não está trabalhando apenas para nos levar para o céu. Deus está trabalhando para construir o céu dentro de nós. Porque antes de você ir para o céu, você precisa trazer muitos outros para o reino dos céus. E como que você vai trazer muitos outros para o reino dos céus? Quando as pessoas provam o reino dos céus em você. Aleluia. Aleluia. Então nós temos que entender isso. E para que nós possamos viver a plenitude daquilo que Paulo chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Então existe, eu quero declarar isso para vocês hoje, existe um nível de vida que ele está acima de uma vida apenas entregue às oportunidades, às suas escolhas, aquilo que você acha que é bom ou não bom. Existe uma vida que é liderada pelo Espírito. E é isso que esse texto aqui nos mostra. Você vê Paulo vivendo isso na prática. Porque Paulo está fazendo uma coisa boa. Grave o que eu vou te falar. O que Paulo está fazendo? Paulo está edificando igrejas e pregando o evangelho. Fale assim comigo, edificando igrejas, pregando o evangelho. É uma coisa boa ou não é boa? É um mandamento, inclusive. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ok? Ok. Agora, segura essa aí. Até para fazer coisas boas, você precisa da liderança do Espírito. Porque tem horas que a questão de Deus não é se você faz ou não a coisa boa. A questão de Deus é quando você faz aquela coisa boa. Às vezes, uma coisa boa deve ser feita, mas não agora. E Deus vai começar a falar muito forte com você agora. Às vezes, você quer tomar uma decisão importante na sua vida e ela é boa. Ela só não é para agora. Eu vou contar para vocês uma passagem da minha vida. Quando eu estava pastoreando em Fortaleza, no ano de 2018, 2017 e 2018, a gente viveu uma explosão da igreja. A gente saiu de 400 membros para 1.200 membros em 1 ano e 6 meses. E não me pergunte qual foi o método que a gente usou, porque não teve. Sabe, foi uma avalanche. Era gente chegando e aquela confusão. A gente indo para 3 cultos no domingo, num auditório para 600 pessoas. Tinha dias assim que eu ficava num espaço assim, ó, para pregar. E aí eu olhei e falei assim, nós vamos mudar de endereço. E aí o que acontece? Eu fui e eu vi um prédio, eu comecei a procurar prédio. E eu vi um prédio gigante numa esquina. Cara, e o prédio era gigante. E quando eu estou falando de um prédio gigante, eu vou te explicar. 8.000 metros quadrados de área construída. Você tem noção do que é isso? 8.000 metros quadrados de área construída. E aí eu cheguei e falei, aí eu liguei na imobiliária. Falei, quanto que custa esse aluguel aqui?
Aí o cara da imobiliária falou, R$45.000 por mês. Eu falei, Deus me livre. Deus que me ataie. Não, Jesus. Aí eu falei, mas quer saber de um negócio? Eu vou atrás do dono desse prédio. Que imobiliário às vezes é difícil, né, irmão? Se tiver algum dono de imobiliário aqui, que Jesus te ajude. Mas às vezes, para nós, igreja, o negócio é sério. E aí eu cheguei, fucei, consegui o contato do homem. O cara era dono de uma transportadora. Entrei lá na sala do cara, tal. Falei, senhor que é o dono desse prédio aí? Sou eu, tal. Então, quanto que é a pedida do aluguel? Aí ele falou assim, 45 mil. Eu falei, ó, a gente paga 20. A gente paga 20. Porque na primeira vez, no primeiro prédio, a pedida era 15. Eu mandei 7, o cara aceitou. E é assim que é. Pastor tem que ser assim, irmão. É estratégico. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu vou pensar. Eu falei, Iri, deu errado. Louvado seja Deus, deu errado. Porque deu medo, né? Deu medo, né, cara? Deu medo, porque... E aí os cultos, cara, entupindo de gente. Olha, um dia... Qual foi o dia que eu me desesperei? Antes de pregar, eu fui ao banheiro. E o banheiro ficava lá no fundo. Quando eu cheguei no banheiro, gente, sem brincadeira, tinha um cara sentado assim, no vaso sanitário, com a Bíblia aberta. Eu abri a porta, mas ele estava de roupa, sentado assim, com a Bíblia aberta. Eu olhei e falei assim, ei, macho, o que você está fazendo aí? Ele falou, pastor, foi o único lugar que eu achei para sentar. Sentei aqui. Tá, eu vou ficar por aqui. Eu falei, mas levanta que eu preciso usar, depois você senta de novo. E tava num negócio, irmão, não cabia mais ninguém, não tinha mais como. Aí eu peguei, cheguei, liguei pro homem lá, o homem falou, pensei. Eu falei, e aí? Ele falou assim, eu aceito os 20 mil e ainda mais vou tirar da imobiliária para alugar para vocês. Já faz um ano que esse prédio tá parado, é melhor 20 na mão do que 45 voando. Eu falei, agora? E agora, meu irmão? Porque o prédio estava destruído, a parte onde ia ser o auditório. Mas era um auditório para 2.000 pessoas. Aí eu entrei lá dentro, e aí eu entrei e tal, e ele já deixou a chave comigo, e eu fui lá olhava. Ai, Jesus, quase que eu fui arrebatado aqui. Aí chamei o vice-presidente da igreja, aí comecei a levar o povo lá dentro para orar. Aí um dia eu estava orando, me empolguei, falei, eu vou dar meu carro de oferta. Aí dei meu carro, nem falei com a minha esposa. Cheguei em casa, quando eu falei, nós não temos mais carro. Ela falou, como assim? Eu falei, já dei de oferta para a igreja. E ela, tá bom, amém. Ela já tinha visto, né? Não era o primeiro que eu tinha dado. Aí, beleza. Aí, vamos entrar, e o vice-presidente se empolgou. Falou, eu dou o meu também. Aí já tinha 2 carros. E o negócio começou a pegar fogo. E a igreja animou. Fala assim para quem está perto de você, cunhado. Tem algum cunhado aqui? Irmão, cunhado é uma bênção. Dormindo. Meu cunhado, maravilhoso, lindo, que eu amo. Não, e estava tudo certo. Cheguei. E outro, irmão, para você ter uma noção do que eu estou falando, o prédio tinha sido a prefeitura de Fortaleza. 3 elevadores dentro. 27 salas. Cara, um elevador descia, ia lá no subsolo e tinha uma garagem. Eu já me imaginei igual o Bruce Wayne. Eu entrava de carro, parava na frente daquele elevador, subia e ia lá para a sala, onde era o gabinete do prefeito, ia ser a minha sala. Aí eu dizia assim, Deus está dando o governo dessa cidade nas minhas mãos, porque, olha, a minha sala é a sala do prefeito, irmã. E eu entrei nessa pilha. Aí o meu cunhado falou, vamos lá na casa de Zadok, lá na Igreja da Paz, o Luciano vai pregar, o Luciano subirá. Vamos, uma sexta-feira, vamos lá. Quando eu entrei na Igreja da Paz, eu já entrei assim, eu disse assim, eita, Deus está comigo, hein? Porque olha o tempo que levou para o pastor Eibe estar num lugar desse. Eu, 3 anos e 8 meses, já estou num prédio maior que o Eibe. Eu estava nesse naipe, não tem vergonha. Pecado a gente tem que confessar e tem que ser em público mesmo. Aí eu estava assim. Entenda, a coisa boa, mas precisa ser liderado pelo Espírito. Aí eu sentei, lá vai o Luciano pregar. E o Luciano, quando o Luciano pegou o microfone, eu já disse assim, Luciano vai pregar lá na nossa igreja. Imagina uma casa de Zadok lá na nossa igreja? Vixe, já estou vendo tudo. Aí o Luciano,
Abra a Bíblia aí, carta de Paulo a Timóteo. Hoje eu vou pregar sobre a condenação do diabo. Aí. O obreiro não pode ser neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Primeira marca de um obreiro que está soberbo, ele começa a se comparar com as outras igrejas. Ele chega, o Luciano pregando, ele olha para a estrutura das outras igrejas e fala, a minha é melhor. Irmão, você já viu o Chaves, com aquela hora que ele vai fazendo assim, ó? Meu irmão, eu fui ficando pequeno. Eu fui ficando pequeno. Eu fui ficando pequeno. Eu fui ficando pequeno até que eu desapareci. E o Luciano, ó, couro. 2018, e o pau quebrando. E o meu cunhado não entendendo nada. E eu chorava litros de água. Por quê? Porque eu fui tendo um encontro com o meu coração. Aí quando terminou, ele fez assim, tem alguém aqui, quem quiser vir para frente, que está se sentindo que o diabo está tentando pegar o seu coração. Vem aqui que eu quero orar por você. Irmão, eu saí correndo e me joguei no chão. Pá! Quando eu me joguei no chão, eu disse, aí começou o caso de Jonas. Eu comecei, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? A igreja está avisada, o contrato está na minha mesa. Aí o Senhor falou assim, você não vai. Eu falei, mas o Senhor deixou o pastor Carlito Paz ir. Comecei a dar nome. O Senhor deixou o pastor Eibe, olha aí, ó. E o Senhor está lá, está comigo, ó, a obra está crescendo. Aí Deus falou assim, uma palavra que eu disse, que eu nunca mais esqueci. Deus disse assim para mim, eu não disse que você não vai. Eu disse que você não vai agora. E você não vai. Cara, cheguei no dia seguinte, liguei pro homem, devolvi a chave e falei para ele, Deus falou comigo, o homem não entendeu nada até hoje. Agora eu quero que você escute o que eu estou falando. 3 meses depois, eu estava dentro de um avião, indo para Foz do Iguaçu. Não só Deus não deixou eu mudar de igreja, como Deus me pediu a igreja. Com 1.200 pessoas dentro. E eu fui, de mala e cuia, 10 malas e uma filha de 9 meses. Fala para quem está perto de você assim, uma coisa boa, no tempo certo. Agora deixa eu concluir aqui a história para não ficar só a parte triste. 4 anos depois, eu estou numa cafeteria, lá em Foz do Iguaçu. Tomando café com 8 pastores. Alguém teve a brilhante ideia de ligar para o Bertelli. Brilhante ideia. Acabou com o café. Bertelli já ligou, tal, café, não sei o quê, significa que Deus está pondo uma mesa e começou a profetizar. E profetiza para um, e profetiza para outro, e eu só olhando. Daí, veio o telefone para minha mão, 0 profecia. Eu falei, tá bom, passei para o outro. Quando passou para o outro, lá o Bertelli do outro lado, devolve o celular! Eu falei, eita, quando eu peguei o telefone aqui, ó, chamada de vídeo, ele olhou para mim e falou assim, ó, Deus está me mostrando um homem entrando na tua casa, com um molho de chaves nas mãos e um papel na mão, que é um documento. E Deus te diz que Ele vai mudar você de lugar. Ele vai te dar uma nova geografia. Ele vai estabelecer você num lugar de autoridade. Veio uma glória. Eu não me lembro de mais nada, eu só lembro que a hora que eu me tomei conta, eu estava com os 8 pastores em cima de mim, dentro da cafeteria. Todo mundo falando em língua estranha e o dono da cafeteria apavorado. Eu levantei chorando, isso era uma segunda-feira. Quinta-feira, toco meu celular. Um irmão lá do Paraguai, que eu discipulava, pastor, eu preciso ir na sua casa. Eu falei, quando? Ele falou, quando o mais rápido possível. Eu falei, então vai amanhã à noite, vamos fazer uma janta, você vai com a sua esposa, e aí a gente conversa. Mas para mim, uma conversa normal. Ele entra na minha casa, coloca a mesa, ele senta, conversa, passa tempo, vai dando horário, eu fico olhando, falando, será que ele não vai embora, que já está ficando tarde? Quando dá mais ou menos umas 10h30, quase 11 da noite, ele fala, então, pastor, eu preciso ir embora, mas eu tenho que fazer o que eu vim fazer aqui. Eu falei, o quê? Ele mete a mão no bolso, puxa um molho de chave, coloca em cima da mesa e fala assim, 10 anos atrás,
eu construí uma igreja lá no Paraguai. E eu investi $400 mil nessa construção. Lá dentro tem cadeira, mesa de som digital, painel, luz, área de criança. E eu dei isso para uma igreja. E o pastor ficou lá 1 ano e adulterou, e aquela igreja está fechada até hoje. E nós tínhamos começado uma reunião numa garagem. E ele disse, eu estou vendo vocês se reunindo numa garagem. E Deus falou para eu vir aqui dizer para você o seguinte: aqui está a chave, aqui está o documento da igreja, o RUC de funcionamento da igreja. Lá, enquanto você estiver vivo, você não paga aluguel, não paga água, não paga energia, não paga zelador. Porque tudo está provido. Faz 1 ano e 6 meses que nós estamos lá dentro. 600 pessoas por domingo se reúnem no Paraguai para ouvir a palavra de Deus. Agora você vai me ajudar a pregar e você vai dizer para a pessoa que está do seu lado: a coisa certa, liderada pelo Espírito. Cara, pregar na Ásia é de Deus. Pregar na Bitínia é de Deus. Só que o Espírito proibiu. E de noite, o apóstolo vai dormir e aparece um homem na visão dele e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Quando eles acordam, eles dizem, concluindo que o Espírito Santo estava nos guiando para a Macedônia. Só conclui quem está perguntando. Eu sinto Deus falando com você aqui hoje. Tem muita coisa que você chama de silêncio de Deus, mas não é silêncio de Deus. Sabe o que é? É indisposição de perguntar para Deus o que Ele deseja. Às vezes você está dizendo assim, ó, Deus está em silêncio. Não é que Deus está em silêncio. É que você já traçou o seu caminho. E eu venho hoje à noite dizer para você, os caminhos de Deus são mais altos que os seus. Os pensamentos de Deus são mais altos que os seus. E você precisa conhecer os caminhos de Deus. Eu quero dizer algumas coisas muito proféticas essa noite. E eu prometo para vocês que eu vou terminar. Eu vou deixar metade da minha mensagem para lá. E eu vou liberar uma palavra profética para o teu coração. Eu estava dentro de um voo um dia e eu comecei a ver uma mancha se movendo lá longe. Eu falei, será que eu estou vendo um ET? Não pode ser, que eu não acredito. E o negócio vinha vindo e de repente eu percebi que era um avião. E eu falei, cara, tem um avião vindo na nossa direção. O avião vai bater em nós. E eu comecei a olhar pela janela, estava bem do meu lado. E quando ele foi se aproximando, eu consegui ter noção de distância. E eu vi que não. Eu vi que nós estávamos voando em uma altitude e o avião estava voando em outra. E de repente ele atravessou embaixo da gente assim, ó. Ele devia estar milhares, sei lá, uns 2.000 pés abaixo de nós. E aí eu falei assim, Senhor, que coisa incrível. O Senhor falou assim para mim, assim é você e eu. Eu estou voando numa altitude, você está voando em outra. O que eu quero de você é que por alguns momentos você suba na minha altitude. Que você suba, que você venha conhecer o que eu vejo. Porque lembra, essa é a vontade dele para você. Essa é a vontade dele para você. Então a gente precisa dessa liderança do Espírito. Pastor, como que nós fazemos isso? Como que nós fazemos isso? Existem vários passos, mas eu vou fazer o último com vocês aqui, que ele tem mais a ver conosco, com o ambiente profético que está aqui. Só tem uma forma de você conhecer os caminhos de Deus. É através de um relacionamento pessoal com Deus. A maioria das pessoas, elas desfrutam do relacionamento do outro. Eu vou falar uma coisa bem nojenta para você aqui. As irmãs, normalmente, quando eu conto isso, elas falam, ai, não tem problema. Quem gosta de picanha aqui?
Você gosta? Eu amo picanha. Você gosta daquela picanha assim, com uma manteiguinha, um salzinho, delícia, né? Então agora eu quero que você imagine uma churrasqueira cheia de picanha e eu tô aqui assando a picanha, cortei, sabe aquela assim, ó, ao ponto, dourada por fora, vermelhinha por dentro, passa a faca, ela cai. Tá. Aí você olha, você fala, meu Deus, que picanha deliciosa. Aí eu pego a picanha e como. Eu digo, cara, isso aqui tá uma delícia, uau. Aí eu falo, quer um pouco? Aí você fala, quero. Aí eu tiro da minha boca e dou pra você. Quer? É isso que a gente faz com a experiência com Deus. A gente come a picanha da boca do pastor, da boca do pregador, da boca do ministro. Você vem em um culto como esse, você fala assim, eu vou lá, Deus vai falar comigo. E quem foi que te disse que Deus quer falar com você só de domingo? Quem foi que te disse que Deus quer te orientar só nessas 2 horas que nós estamos aqui? Quem foi que te disse que os caminhos de Deus estão disponíveis para você 1, 2 vezes por semana? Mas é porque nós estamos nos alimentando da picanha que alguém está comendo. Então eu vou e me relaciono com Deus. Sabe o que a gente sofre? A gente sofre da síndrome do povo de Israel. Vai lá, Moisés, sobe a montanha, fala com Deus por nós, porque a gente tem medo. E aí quando você voltar, você conta para nós o que Deus falou. E aí você fica se alimentando das nossas histórias. Sabe? Daquilo que a gente desfrutou com o Senhor. Eu vim declarar hoje à noite para você profeticamente. Deus não quer as histórias só minhas, só do pastor, só dos pastores. Deus quer que você construa a sua biografia extraordinária com Ele. A sua história com Ele. A sua vida com Ele. O seu lugar de revelação com Ele. Deus quer falar com você. Deus quer mostrar o caminho dele para você. Relacionamento pessoal. É isso que Paulo está aqui mostrando. Você sabe por que Paulo tem esse ouvido aberto? Você vê no mesmo capítulo, quando eles chegam em Filipos, a primeira coisa que Paulo faz, ele vai procurar um lugar para oração. Está no texto. Eles vão procurar um lugar para orar. Por quê? Eu quero pregar isso para você hoje. Porque não adianta ter ouvido Deus ontem, se você não continuar ouvindo Deus hoje, e se você não for ouvir Deus amanhã, e se você não estiver ouvindo Deus daqui a um ano, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então não é a orientação de um ano atrás, é a palavra de Deus fresca hoje, sobre a tua vida hoje, agora. Paulo acabou de ouvir Deus falar, vem para Filipe. Então ele pegou a primeira instrução. Quando ele chega em Filipe, ele vai orar, por quê? Porque ele precisa da segunda instrução. Porque Deus, ele não fala tudo de uma vez. Um dia uma ovelha da igreja chegou para mim e falou assim, pastor, Deus não fala mais comigo. O que está acontecendo? E aí eu perguntei para ela, o que você fez com a última instrução? Agora doeu em alguém aqui. O que você fez com a última instrução? Eu não sei. Então, Deus não vai te dar a próxima instrução. E quando você não praticar a última que Ele te deu, você vai ficar com a cabeça cheia de promessas e com as mãos vazias de frutos? Vou repetir, você vai ficar com a cabeça cheia de promessas e com as mãos vazias de frutos? Por isso que nós não podemos ser colecionadores de palavras de Deus. Nós precisamos ser obedientes às palavras que nós já recebemos. Sabe, você recebe uma instrução do Senhor sobre uma coisa e você não faz. E aí você quer outra instrução do Senhor. Para quê? Você tem que fazer aquela. Eu não sou um pregador de teologia de prosperidade, mas eu vou liberar um negócio aqui que o Senhor mandou falar, pastor. Escuta o que eu vou te falar. Você nunca vai poder dar e devolver a Deus o extraordinário se você não obedeceu a Deus no ordinário. Deus te pede um recurso, você não entrega, aí você quer entregar o recurso grande. Você não vai entregar, porque Deus não vai te dar a segunda instrução. Deus não vai te dar a segunda provisão. Por quê?
Porque quem é fiel nas pequenas coisas será fiel nas grandes coisas. Você quer algo extraordinário, mas você consegue ser fiel ao ordinário? Então Deus dá uma instrução, depois Ele vai te dar a segunda instrução. Você lembra da viúva? Elias dá a primeira instrução para ela. Faz a comida para mim. Ela vai lá e faz. Aí o profeta come. Aí ele fala, agora o azeite da farinha não vai acabar, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. Agora você vai e vende o que sobrou. Você tem primeiro uma instrução, para depois você ter a outra instrução. Por isso que não tem como você construir uma vida guiada pelo Espírito se você não construir um relacionamento pessoal com Deus. Jesus diz assim em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e pelas minhas ovelhas eu sou conhecido. Fale assim, ó, eu conheço as minhas ovelhas e pelas minhas ovelhas eu sou conhecido. Então preste atenção, a primeira parte desse versículo, ela é óbvia. Deus conhece tudo. Salmo 139 diz que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Amém? Então Ele nos conhece. Agora, o desafio para mim e para você não é que Jesus nos conheça, é que nós o conheçamos. E aí aqui, vamos fazer uma aplicação bíblica. O que é vida eterna que nós tanto buscamos? A vida eterna é esta. João 17:3. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Isso é vida eterna. Vida eterna tem a ver com conhecer a Deus. E como que eu conheço a Deus? Através de uma relação pessoal. Não tem como você ser liderado pelo Espírito sem uma relação pessoal. Eu vou terminar fazendo duas aplicações para você, para que você compreenda na prática o que eu estou falando. Houve um tempo, quando eu estudava, isso eu estou falando de 18 anos atrás, que eu vivi um processo muito difícil, porque eu não tinha dinheiro para pagar a minha escola bíblica, a minha faculdade de formação, e ela era muito cara, e a igreja que me enviou não tinha condições de pagar. E eu fiquei devendo, na época, 18 anos atrás, uns 4 mil reais para a escola. E aí, eu lembro que eu tinha um amigo que estudava comigo, lá do Ceará, ele era desse tamanhozinho assim, ó. É, porque ele não morreu, né? Ele era desse tamanhozinho aqui. José Ozean Gomes. E aí eu fiquei uma semana sem ir para a aula, triste, porque eu estava devendo aquele dinheiro, muito mal. E aí ele entrou no meu quarto um dia, ele me chamava de Grandão. Ele falou, Grandão, você não vai para a aula, não? Eu falei, não vou, eu estou devendo, nem sei se eu vou conseguir voltar a estudar. E ele olhou bem dentro do meu olho, assim, eu nunca vou esquecer. Ele disse assim, você está triste porque você está devendo 4 mil reais? Eu falei, tô. Ele falou assim, cara, e quando Deus te chamar para dever 400 mil? Eu falei, Deus nunca vai me chamar para isso daí, não. Deus vai me chamar para ter dívida? Tá amarrado. Aí ele olhou bem dentro do meu olho e falou assim, haverá dias que Deus vai te desafiar em coisas tão grandes e você vai começar sem R$1. E você ficar deitado aí, você não vai viver nada. Levanta e vai para a aula. Ele falou com tanta autoridade de Deus que eu levantei, pus a roupa e fui para a aula com ele. Eu estava devendo. Passados os meses, eu voltei para minha cidade com a dívida, mas com outro coração. E aí eu cheguei para o meu pastor, presidente da época, e falei assim, pastor, o senhor consegue me dar a chave da igreja sede? Da sede da Magna Assembleia de Deus. Aí o pastor falou, para que você quer? Eu falei, eu vou ficar 7 dias em oração e jejum aqui dentro. Eu tinha 19 anos.
Aí ele olhou para mim e ele falou, 7 dias em oração e jejum? Eu falei, só na água. Aí ele falou, tô a chave, vai lá. E eu entrei, eu abri o jejum 7 da noite no domingo, no culto. Levei um colchão e fiquei, tinha as cadeiras assim, e eu fiquei atrás, deitado, os 7 dias. Os 7 dias. E eu fiquei deitado lá, orando, jejuando. As mulheres iam limpar a igreja, tinha oração do círculo de oração, e eu lá com o meu colchão, com a minha Bíblia, e eu fiquei os 7 dias. Sabe o que aconteceu nesses 7 dias que eu estava lá? Nada. Que eu vi. Não vi demônio, não vi anjo, não vi nada. Eu vi muita fome, muito cansaço, muita vontade de desistir. Só que quando deu o outro domingo, eu enrolei meu colchão, já magro, emagreci um monte e fui para casa. Terminou o culto, fui para casa. O que eu vi? Nada. Cheguei em casa, disse, Deus, eu acho que a ordem do Senhor é para eu realmente parar. O Senhor não está falando nada. Fiquei 7 dias orando numa campanha de jejum e nada. Fui para casa. Toca meu telefone, umas 11 horas da manhã. Era uma jovem da igreja. Ela fala assim para mim, Tiago, o meu pai pediu o número da tua conta. Aí eu falei assim, tá bom. Eu tinha uma conta poupança da Caixa, e eu lembro exatamente, porque sempre ficava 0,47 centavos, era o saldo que tinha lá. Eu lembro claramente dessa conta. O saldo dela era 0,47 centavos. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, não, porque o meu tio sentiu de te dar uma oferta. Meu irmão, eu nunca tinha recebido uma oferta de ninguém. O que eu sugeri naquele dia? Eu falei, deve me dar uns 50 reais. Tá bom, beleza. E eu tinha uma bicicleta Caloi, azul, e eu falei, cara, eu vou atrás dessa oferta, por quê? Porque eu, pelo menos eu vou tomar um sorvete, fazer alguma coisa, já que eu estou aqui, saí do jejum, entreguei o jejum, eu vou ter que recuperar o que eu perdi. E aí fui no banco. Quando eu cheguei no banco, que eu passei o cartão e que eu puxei o cartão, tinha 7 mil reais na minha conta. Agora calma. Eu quase tive um ataque cardíaco, chamei aquela menina que trabalha no coisa, eu falei, ei, tá errado, isso aqui não é a minha conta, não. Ela falou, não, é a sua conta. Aí eu falei, não, tá errado, não tem como. Aí ela falou, não, é a sua conta, tá aí, ó, o saldo, teu saldo é 7 mil reais e 47 centavos. Aí eu falei, é a minha conta mesmo. É ela, a própria, é a minha conta. Aí eu fiquei desesperado, eu tinha um celular daquele Nokia que acendia. Quem lembra disso? Um Nokia que quando eu tocava ele acendia. Uma vez eu estava no monte orando e o celular, minha mãe ligou para mim e o celular acendeu. E a irmã falou, tô vendo o poder de Deus na mão dele. E era aquele Nokia que ele acendia. Você lembra disso? Esse dia foi engraçado. Tô vendo o poder de Deus na mão dele. Era o Nokia, era minha mãe ligando. Aí, irmão, eu peguei aquela bicicleta e fui na casa do irmão abençoado. Por que eu estou contando essa história para você? Lembra dos 2 aviões? Você está voando num lugar e Deus está voando em outro. Cheguei, ele saiu. Aí eu falei, ô meu irmão, eu estou vindo do banco. O que é isso? O irmão se enganou. Aí ele falou assim, não, entra aqui, seminarista. Sentou na cadeira. Aí ele falou assim, deixa eu te contar uma história. Eu falei, então fala. Aí ele falou assim, ó, 1 ano atrás, fala assim comigo, 1 ano atrás, no culto de envio teu para o seminário, eu fiz um voto com Deus. Eu disse assim, Deus, eu tenho uma ação contra a Telefônica. Tinham clonado o telefone dele. E eu tenho uma ação contra a Telefônica, Senhor. E o meu voto 1 ano antes. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Nessa época eu tinha dívida? Quando ele fez o voto, eu tinha alguma dívida? Não. Eu nem tinha ido ainda. Ele disse assim, se eu ganhar a minha ação contra a Telefônica, 10% da minha ação vai ser o meu dízimo. Os outros 10% eu vou semear no colégio, na escola teológica do Tiago. E aí, você não sabe da maior. Segunda-feira passada,
o dia que eu entrei no jejum, o juiz me chamou e disse que o dinheiro estava depositado para eu sacar em juízo. Então, desde segunda-feira passada, eu estou tentando falar com você que eu queria te dar essa oferta. Só que eu fui falar com o povo disse que você estava na igreja jejuando, eu não quis te incomodar. 7 dias sem comer e a oferta já estava lá. Jesus, que é isso? Agora deixa eu te falar uma coisa. Agora, ei, irmãos, nós estamos aqui na mesma página que Deus é soberano sobre todas as coisas, amém? Me fala uma coisa, por que Deus não permitiu esse homem lá incomodar meu jejum? Porque para Deus a parte mais fácil era prover o recurso, a parte mais difícil era abrir meus ouvidos. O mais difícil para Deus não é abrir o mar para você passar, é abrir os seus ouvidos para ouvir a voz dele. Por isso que Deus mantém a gente num lugar de relacionamento pessoal, porque Deus não está em crise com o que Ele tem que nos dar, Ele está em crise com quanto que Ele fala e a gente não ouve. Então Ele está discipulando os nossos ouvidos. Ele está preparando o nosso coração. Não tem a ver com o que vai acontecer ou não, tem a ver com o quanto você está pronto para isso. Então isso é um relacionamento pessoal. Deus não tá preocupado assim, será que eu vou prover ou não? Será que vai acontecer ou não? Deus está trabalhando você. Por quê? Porque grave o que eu vou dizer. Ele não pode te abençoar e perder os seus ouvidos. Meu irmão. Aquele pastor da igreja de Laodiceia tinha tudo, só não tinha mais ouvidos, porque o Espírito teve que dizer, quem tem ouvidos, ouça. Eu estou batendo na porta e ele não está ouvindo. Por quê? Porque ele ganhou tudo, mas perdeu os ouvidos. Então você precisa de um relacionamento pessoal. Eu saí dali, paguei a dívida e fui na casa do meu pastor contar o milagre. Quando eu entrei na casa dele, sentei, comecei a contar o milagre. Ele começou a chorar. Aí ele falou assim, então deixa eu te falar a segunda parte do milagre. Eu falei, fala, pastor. Ele falou assim, o seu jejum não comoveu só os céus, mas comoveu toda a diretoria da igreja. Os pastores viram você trancado uma semana, e aqueles que diziam que você era fogo de palha, que teu ministério não ia durar um mês, eles estão em crise, porque eles nunca viram um menino de 19 anos jejuar 7 dias. E tem um negócio, Cida, chamou a esposa, traz aqui o envelope. E lá vem ele com mais 6 mil. Assim, você vai lá, você paga esse próximo ano inteiro, e eu vou dizer uma coisa para você, daqui para frente a igreja vai pagar os teus estudos. Por isso que eu precisava ficar os 7 dias. Agora, você precisa de um relacionamento pessoal. Fale assim para quem está perto de você, nunca acredite que um pregador vai terminar, enquanto ele não falar 4 vezes que ele vai terminar. Eu estou na 3ª. Mas eu vou terminar de verdade. Olha para cá. Eu termino agora. Falei 4, olha só. Eu cresci em São Caetano do Sul. E eu tenho memórias muito importantes de quando eu era mais novo, adolescente. E uma das grandes memórias que eu tenho tem a ver com meu pai. O meu pai, ele é um homem de 1,75 m de altura. Eu nunca vi meu pai muito acima do peso, mas meu pai tem uma característica que é dele. Meu pai é um homem com umas... Ele anda, parece um elefante andando. Então eu não entendo o que acontece. Meu pai é um homem muito trabalhador. Ele é daqueles que acorda às 5 da manhã e vai dormir 11 da noite. E eu também nunca vi meu pai assim, será que eu levanto? Meu pai é aquele cara assim que, onde está a guerra, eu vou lá. Eu tenho muito orgulho do meu pai. E eu tenho uma memória que eu dormia no primeiro quarto da frente, o meu pai dormia no último. Então tinha um corredor do quarto do meu pai até o meu quarto. E eu, adolescente, você sabe que o adolescente ele tem um espírito dentro dele que parece que sugaram todas as energias dele, né? O adolescente, você fala, pega uma coisa, ele, eu tô cansado. Sei o quê, eu tô passando mal, eu tô cansado. Você nunca... Cara, bicho preguiçoso é o tal do adolescente. O adolescente, quando ele vai falar, tem hora que ele fala grosso, ele tá falando, aleluia, a voz sai fina. O braço dele, você não sabe se é comprido, se é curto. O adolescente é essa coisa, eu tava nessa fase. Então eu demorava muito para acordar. Muito.
odiava amanhã. Hoje eu acordo 4h40 todo dia. Pum. Sou da manhã. Começa a dar essa hora, começo a ficar com sono. Por isso que eu paro de pregar 8 e pouco, que é brincadeira. E aí eu lembro de uma coisa, irmão. Eu acordava porque eu ouvia assim, ó, no corredor, ó. Era meu pai. Aquelas passadas pesadas. Eu acordava com aquele barulho do meu pai acordando e indo pra cozinha. Aí eu pegava e falava assim, ó, pensava comigo, o pai acordou. Aí eu escutava o barulho da chaleira fervendo. E de repente, aquele cheiro de café invadia meu quarto. E aí, meu irmão, não tinha mais como ficar na cama. Aí eu já ia colocando o short, vestindo a camiseta. E aí ele vinha na porta e falava assim, um café feito na hora, pra mim. Ele já sabia que era a senha. Aí eu levantava e falava, quero. E a gente ia pra mesa tomar café. Até hoje, às vezes eu chamo ele de vídeo, eu moro a 1.500 quilômetros dele. Eu ligo pra ele, aí ele tá com o celular ligado do lado de lá, eu do lado de cá, aí a gente pega um café e fala, um café feito na hora. E a gente toma café juntos pela internet. Então não tinha como. Todos os dias eu escutava aquela pisada. E sabe de uma coisa? A minha mãe acordava. Só que a minha mãe parece que ela levita. Você não sabe onde ela está indo. Ela é igual o Espírito Santo. Não sabe de onde vem para onde vai. Ela levita. Então eu nunca consegui saber quando minha mãe estava em casa. Mas o meu pai eu sabia. Alguns dias atrás ele ficou na minha casa uns dias. E aí, meu irmão, eu moro numa casa de 2 andares. Imagina a laje tremendo. O elefante passando. Eu falo, o pai acordou. Sabe como que eu sei quem é que está andando? Por causa de um relacionamento pessoal. Você lembra quando Deus chegou para Adão e disse, Adão, onde você está? O que foi que Adão disse? Eu ouvi os seus passos no jardim e eu tive medo. Todas as vezes que eu escuto meu pai andando, eu falo, eu sei que Adão sabia que era Deus. O que tinha mudado era a posição na relação, mas o conhecimento sobre que Deus havia chegado, Adão tinha. A minha pergunta para você é, como que está o teu relacionamento com Deus? Você consegue entender os passos dele? Você consegue saber quando ele está chegando? Eu vim essa noite aqui como um profeta de Deus declarar para vocês. Vocês não precisam andar perdidos. Deus deseja guiar os passos de vocês. O profeta Isaías declara abertamente. Eu ouvirei uma voz por trás de mim dizendo, este é o caminho, andai nele. Essa voz está disponível para nós. Pode chegar aqui, meu querido. Essa voz está liberada para nós. Há um caminho de Deus para você e para mim. Há um caminho de Deus para os teus negócios, há um caminho de Deus para a sua filha, para o seu filho, há um caminho de Deus para o seu casamento, há um caminho de Deus para essa igreja, há um caminho de Deus para tudo que o Senhor vai fazer. Há um caminho de Deus para você e você precisa conhecer o caminho de Deus. Pastor Wellington, eu quero te dar uma palavra de Deus essa noite, eu vou fazer isso publicamente. Grave o que eu vou te falar aqui e você pode anotar no seu coração. Existe sobre você um zelo que Deus está procurando. Ele é raro, ele não é comum e ele está em você. Você não é perfeito, mas você é zeloso. Eu vou repetir isso, você não é perfeito. E eu sei que você chora por causa das suas imperfeições. Mas você é zeloso. E Deus te diz assim hoje, grava o que eu vou te falar. Durma em paz. Porque o futuro dessa comunidade está pronto. Porque Deus está procurando homens zelosos para confiar as suas coisas.
Existem muitos sonhos no seu coração. Coisas que às vezes você diz assim, Deus, como eu vou realizar isso? E eu não estou falando dos que você me contou ali, porque eles são pequenos. Eu estou falando de sonhos maiores. E Deus está dizendo para você, proteja o zelo. E eu realizo os sonhos. Guarde o fogo. Escute isso, guarde o fogo. E eu guardo o que você está fazendo. Muitos dizem que o que você está fazendo aqui é uma loucura. E Deus te diz assim, isso não é nem a ponta do iceberg da influência que Deus vai te dar. E as coisas elas mudarão rápido de lugar. Mas é o Espírito que vai te dar sem, e é a última palavra que eu quero que você grave, sem esforços. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. E você é um amado dele. Durma. Enquanto você dorme, os anjos de Deus vão trabalhar ao seu favor. O Senhor está amolecendo corações endurecidos nesse momento. Por causa do plano que Ele tem para vocês. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus essa noite. Os aviões vão se encontrar. O Senhor vai levar vocês para voar nos lugares de Deus. Os aviões vão levar vocês para voar na mesma frequência do Senhor. Vocês não são uma igreja para esse bairro, vocês são uma igreja para a cidade. Se conscientizem disso, porque Deus deu para vocês um pastor que é muito maior do que esse bairro. Então significa que essa igreja será muito mais ampla do que esse bairro. Creiam, voem naquilo que o Senhor está chamando vocês. Fique em pé comigo, eu quero orar com você agora. Essa aqui é uma noite apostólica. O Senhor está mudando os destinos desse lugar. Ore canta labachore, anda labastere, anda labachore, canta lamanás. Ore calamachore, alabacanta labastere, anda labachore, canta lamanás. Ore calabachore, anda lamanás.